Vamos apresentar agora o funcionamento do multímetro como um medidor de corrente, ou seja, como um amperímetro. Diferente do voltímetro e diferente do ohmímetro, que para medir tensão nós colocamos as pontas de prova em contato com os terminais do nosso dispositivo. No ohmímetro, para medir a resistência, nós colocamos a ponta de prova nos terminais do nosso resistor. Com o amperímetro, nós não podemos proceder dessa maneira. Nós não usamos o amperímetro como usamos um voltímetro e como usamos um ohmímetro, colocando as pontas de prova em contato com os terminais do nosso dispositivo. Você tem que colocar apenas uma ponta de prova em contato com o nosso dispositivo e a outra ponta de prova vai fechar o circuito. Vocês têm o esquema lá no roteiro da aula. Então, vamos que nós temos aqui. Eu tenho a minha fonte fornecendo aproximadamente 5 volts. Ela está ligada nesse plug, nesse terminal do resistor. Está aqui o outro terminal do resistor, vindo para cá no fio preto e fechando na fonte. Se eu for medir tensão, medindo tensão, observe que a tensão no resistor é de 5 volts, que é a tensão que a fonte está fornecendo. Coloquei as pontas de prova nos terminais do resistor. Para medir corrente, eu não posso agir dessa forma. Como é que eu vou ter que fazer? Eu vou ligar o nosso amperímetro em série com o nosso resistor. Então, eu vou colocar aqui na posição de amperímetro para medir em miliampere. Preciso mudar o plug aqui. Aqui era tensão, resistência, capacitância e frequência. Eu vou colocar aqui na entrada de microampere ou miliampere, ou na entrada de ampere, vamos usar a entrada de miliampere. Então, como é que eu faço a medida? Eu posso colocar o nosso amperímetro antes do resistor ou depois do resistor. Então, eu vou ter que tirar aqui a ponta. Antes do resistor, eu vou ligar a ponta de prova do meu amperímetro na fonte e a outra ponta de prova eu vou ligar para o resistor. Então, aí eu tenho a nossa leitura 5,07 miliampere. O que está acontecendo aqui? A corrente está saindo da fonte, entra no amperímetro, pelo cabo preto ela vem para o resistor, atravessa o resistor e volta para a fonte. Então, apenas uma ponta de prova, que seria no caso essa, está ligada ao resistor, a outra está ligada no terminal positivo da fonte. Uma outra maneira seria eu ligar o amperímetro na saída do resistor. Então, está aqui uma ponta de prova, a corrente está saindo pelo cabo vermelho, atravessa o resistor, daqui ela vem para esse cabo, então daqui eu vou ligar na nossa ponta de prova preta, e a ponta de prova vermelha vai para o negativo da fonte. Então, aí eu tenho a minha corrente, nesse caso está marcando negativo, menos 5,07 miliampere. Por que está negativo? Porque eu deveria ter colocado a ponta de prova vermelha na saída aqui para fechar o circuito com a preta. Agora pronto, valor 5,07 positivo. Ou seja, a ordem que você coloca as pontas de prova também vai determinar se a corrente vai ser positiva ou negativa, e isso pode ser um fator importante quando você vai planejar o seu circuito e vai testar o seu circuito. Você deve colocar a ponta de prova vermelha como a ponta de prova de medida para saber qual é o sentido da corrente.